Continuando, então nós explicamos o orçamento de quantidades a produzir, orçamento de compras de matéria-prima, e nesse momento eu queria mostrar para você na nossa lista de exercícios, lá na página 19, que nós temos dois exercícios de quantidades, orçamento de quantidades a produzir. Um desses exercícios o professor mostrou ali no slide. O outro você deve fazer, tá certo? Em relação ao orçamento de compras de matéria-prima, também esse exercício aqui da matéria-prima X está explicado no vídeo, você pode tentar refazê-lo para ver se consegue com facilidade, né? E o outro, o exercício 2, você deve fazer para praticar, né? Esse conteúdo é necessário que você faça esse esforço, assim como todos os outros, para sedimentar o seu conhecimento, tá? Então, continuando a nossa explicação, agora nós estamos falando sobre orçamento de custos e despesas. Até agora falamos só de custos, falamos de quantidades a produzir, depois de compra de matéria-prima, e agora nós vamos falar sobre o consumo de matérias-primas. O consumo da matéria-prima é o que vai formar o custo da matéria-prima. Quanto você precisa consumir é quanto você vai incorrer de custo. Tá, professor, e o que ele produziu e não consumiu, ficou no estoque? Você já deu a resposta, ficou no estoque, é um gasto ativado, é ativo da empresa, então ainda não é custo da empresa, tá certo? Tá. Então, continuando aqui, o próximo passo é o orçamento de consumo de matérias-primas. Esse orçamento indica o custo das matérias-primas que serão consumidas para produzir a quantidade orçada do produto acabado. As informações necessárias para você fazer esse orçamento é a quantidade de produção necessária, quanto você vai produzir, né? A estrutura de produtos produzidos, quais são os produtos que serão produzidos, e qual é o consumo de matéria-prima desses produtos, como a gente acabou de falar no slide, no vídeo anterior, informações de demanda média dessas matérias-primas, né? Esse MP aqui é matéria-prima, tá, pessoal? Preço de compra dessas matérias-primas com aquelas ressalvas que a gente já explicou agora há pouco. A gente obrigatoriamente tem que excluir os impostos e contribuições dessa compra, né, para que ela vá sem esses tributos incidentes. Já mostramos aqui no slide antecedente. Então, vamos lá, esse é o caso da matéria-prima êndica, né? Ela está lá na nossa listinha de exercícios. Consumo de matéria-prima. É o caso dessa aqui, né? Esse exercício que nós vamos falar. Obviamente seria interessante que você leia esses dados, né? Estoque previsto, tem tudo aqui dado aqui nesse exercício, tá? Nós vamos explicar ali para você o que a gente precisa considerar. Veja só, nós temos 4 quadros aqui, 4 tabelas que estão projetadas. Primeiro, a gente calcula o consumo médio de êndica para um determinado mês. Aqui é o mês, mas poderia ser o ano, né? Para o ano seguinte, né? Então aqui também temos 2 produtos, paquis e manos, e foi estabelecido por meio de cálculo, compreensão do processo produtivo, que esse paquis consome 265 unidades, né? E o manos consome 400, não consome, 265 unidades é a quantidade que se pretende fabricar do paquis. 400 unidades é a quantidade de unidades que se pretende fabricar desse outro produto que é manos. O consumo de matéria-prima por unidade de cada produto é assim: 8 unidades de matéria-prima, no caso de êndica, para produzir cada paquis.
e 2 unidades para produzir cada manos. Então, se a gente multiplicar um pelo outro aqui, né? Se a gente multiplicar, vamos colocar aqui para você não esquecer, multiplica 265 com 8, você vai descobrir que vai consumir 2.120 endecas para produzir 265 paquis. Acompanha o professor aqui. Se você multiplicar 400 por 2, você vai chegar à conclusão que precisa ou vai consumir 800 unidades de endeca para produzir 400 manos. Ou seja, né, esses nomes são muito engraçados, mas enfim. Ou seja, você vai consumir 2.920 unidades de endeca para atender o seu processo produtivo e produzir 265 unidades de paquis e 400 unidades desse produto manos, né? Então tá, ok, já sei o consumo. Só que a gente precisa também olhar para a política de estocagem. O estoque inicial de endeca é 3.000 unidades. O estoque inicial está atualmente avaliado em R$ 3,85. Cada item. Então você tem um total lá no estoque, sem tributos, divide pelo total de itens, 3.000 unidades, dá R$ 3,85. Ok. Você tem que o consumo é 2.920 unidades. Você tem uma quantidade de compras, isso deve ter sido informado, compra e recebimento previsto de 2.000 unidades ao preço unitário de R$ 4,20. Dos preços já estão excluídos ICMS e IPI. Atenção, se ICMS e IPI estivesse dentro do preço, você teria que excluir, senão você teria um resultado errado, tá? Porque ICMS e IPI numa indústria, eles não integram o valor de custo, não vão para estoque, ok. Então, nesse caso está mais fácil, porque eles já estão excluídos. Então, esses 2.000 a R$ 4,20, ok. Então, eu tenho 3.000 unidades a R$ 3,85 e 2.000 unidades a R$ 4,20, né? Ou seja, você tem que somar esses dois itens aqui, porque um é vezes o outro, soma esses dois e faz o cálculo de média novamente, né? Então, se você 11.550 mais 8.400 divide por 5.000 unidades, você vai chegar que o custo monetário unitário é 3,99. E este valor, né, vezes a quantidade que você consumiu, que está aqui 2.920, né? Sempre esse quadrinho é um vezes o outro. Ó. Você encontrou o custo, você encontrou o consumo em valor, o custo de matéria-prima, 11.650 unidades e 80 centavos. Né? Ok. Se você tinha um estoque inicial de 3.000, comprou 2.000 e consumiu 2.980, ora, o estoque final necessariamente, que isso é uma conta, deu 2.080. Tá, 3,99, porque mais nada entrou com valor diferente, o valor continua o mesmo, né? Então isso aqui é uma conta que você não pode esquecer. Estoque inicial é igual ao estoque final, mais o que entra, que é as compras, menos o que sai, que é o consumo, tá bom? Essa igualdade que o professor falou verbalmente aqui não pode ser esquecida. Você pode escrever como quiser, tá? Mas isso não pode ser esquecido. Estoque final é igual ao estoque inicial, mais o que entra, que é compra, menos o que sai, que aqui é o consumo. Aqui é compra e aqui é consumo. Ou custo, né? Não sei se deu para ler ali. Essa fórmula você não pode esquecer. Isso serve, enquanto você estudar, falar, conversar sobre administração financeira, finanças, contábeis, você tem que lembrar dessa fórmula. E com essas informações, ele pergunta, qual é o custo da mercadoria consumida? 11.650, está aqui a resposta, né, do item A. Ele faz essas duas perguntas aqui, ó. 11.650 que está aqui, né, ó. 11.650. E qual é o estoque final em valor? 8.299,20 está aqui.
É a mesma coisa, 2,80 vezes 3,99, sempre esse cálculo, né? Muito parecido, 2.899. E se ele perguntasse, aí qual é a quantidade de estoque final? 2.080 êndecas, né? E assim sucessivamente, pessoal. Vamos falar sobre o orçamento de mão de obra direta no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo este aqui, tá?